Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Segundo episódio da trilogia do Lux Telionato. Já aqui fazendo uma arrumação da casa, dizendo que no primeiro vídeo da série que eu falo sobre as questões neuro, né, que estão muito em voga aí. Eu tava gravando com a câmera do jeito que eu trouxe da viagem e ela tava com um suporte que tem tipo uma pecinha que tava meio solta, não dá pra ouvir, mas como ela fica perto do microfone, esses pavimentos maravilhosos aqui da Grande Vitória começaram a aparecer no vídeo com a vibração da pecinha. Então, como eu não gravo, na gravação eu não edito, não faço nenhum tipo de ajuste, foi como foi, para manter as regras do jogo limpas, né, aqui. E aí ficou um pouco irritante, mas não atrapalha tanto o som. Nesse vídeo aqui eu tomei o cuidado de voltar com o suporte original e tirar a pecinha que fazia... É tipo uma coisa pra segurar no corpo que tava encaixada, que como não tava no corpo, tava frouxa e eu não vi, né? Mas bem, vamos lá. Então assim, esse é o segundo vídeo. Tô fazendo essa série como consequência da minha exposição aos efeitos tóxicos do LinkedIn, né? Desencadeado aí por aquele vídeo que eu postei antes das férias, que se chama LinkedIn Disney dos Designers. Recomendo aí para quem não assistiu, para dar um pouco de contexto. Meu nome é Hugo Cristo, eu sou designer, professor do curso de design da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em psicologia. E nesse canal aqui eu coloco a câmera de ação, às vezes sem muito cuidado, no console do carro e gravo esse bate-papo de casa até o trabalho, mais ou menos aí uns 20 e poucos minutos de papo, e já temos mais de 20 vídeos no canal, e são sempre temas ligados a design, computação, psicologia, que são as minhas áreas de ensino, de pesquisa, de extensão, de paixão e tal. Eu encontro das três. E nessa série que eu tô chamando de trilogia do Estelionato, o estelionato do UX, né, do X, da experiência do usuário, eu estou comentando um pouco algumas coisas que eu vi na minha exposição aos conteúdos do LinkedIn, porque eu fui, né, fica no card aí o vídeo do LinkedIn Disney para quem tiver curiosidade, que é uma baita discussão iniciada lá pelo Alexandre Maron e depois meu camarada Caparica, lá da Federal de Pernambuco, também deu a canja dele, eu complementei para o outro lado. Como diz o Caparica, a discussão furou a bolha, então já tem um monte de gente de outros lugares falando sobre isso. Mas ela era uma coisa causada, iniciada pelo LinkedIn. E no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre como que essa galera, não só no LinkedIn, mas muito forte lá, no Instagram também tem, você vê uma coisa aqui outra no TikTok, que eu não uso TikTok, mas os vídeos chegam, né? Depois que inventaram o Threads, você não tá protegido de nada. A galera faz importação, né, do TikTok pro Threads, então você acaba vendo. E no Instagram tem muito também, né, essa galera que trabalha com essas vertentes neuro, assim. E eu discuti nesse primeiro vídeo um pouco do reducionismo, né, que essa proposta tem, de querer reduzir todas as áreas a uma explicação mais elementar, a componentes mais básicos, como se fosse a verdade, né, eu estivesse revelando a verdade. Isso acontece no neuromarketing, neuroeducação e também nas explicações que flertam aí com as neurociências que estão no design, certo? Nesse vídeo aqui eu me comprometi a discutir um pouco a ideia de que o design é terra sem lei, porque também no LinkedIn existe uma cultura muito forte, não só no LinkedIn brasileiro, diga-se de passagem, mas também nos autores gringos, né, na quantidade razoável que nós temos, inclusive, de pesquisadores e profissionais de UX indianos, paquistaneses, coreanos, né? Você vê muito isso, não só os americanos, os norte-americanos, né? Que tem uma tradição mais nisso aí, por conta, enfim, da interação do computador e da engenharia cognitiva. Já falei sobre isso também em outros vídeos aqui do canal. Mas existe aí uma quantidade impressionante de pessoas defendendo que o conhecimento e a aplicação de leis da psicologia ou leis da UX garantam aí boas experiências para o usuário.
E aí eu pego daí a história, porque, como eu já comentei em outros vídeos também, aqui tem uma questão muito interessante discutida na psicologia há bastante tempo, sobre qual é o objeto a ser explicado na psicologia, né? E aí você vai ver uma série de discussões. Aí eu vou tentar contextualizar um pouco. É muito grande, tá, essa discussão, não dá pra fazer 20 minutos nem pensar. Eu vou tentar contextualizar um pouco, dando exemplos, meio como se vocês tivessem 5 anos de idade e nunca tivesse ouvido falar dessa história, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente está chamando de lei, e depois eu vou falar como que a UX vê, ou a UX olha para a psicologia para ver essas leis. Como que a gente pode pensar as leis na psicologia como possibilidade de explicação e predição. E finalmente, de maneira não menos importante, o que de fato a gente está fazendo quando a gente diz que a gente construiu uma interface ou uma interação baseando este processo de construção numa lei da psicologia, tá? O último vídeo dessa série vai ser sobre métricas psicológicas utilizadas na UX, que é meio que o fechamento, né? Eu assumo uma série de reduções, eu pauto meu raciocínio todo por leis, por respostas e tal, que tem receitas, que se prescreve algumas coisas, e aí eu digo que eu consigo mensurar esse treco. Então é um crescendo aqui, e o terceiro vídeo que sai essa semana ainda vai falar sobre isso. Muito bem, o que a gente está falando de leis aqui? Nós temos uma história... é a história da ciência, assim, não tem como separar isso. Eu entendo até que muitas das pessoas que podem ver esse vídeo não são pesquisadores, são profissionais, pessoas práticas que estão no mercado e tal, e que não tem tempo para essas discussões filosóficas. Lamento, porque a prática de vocês está completamente implicada nas discussões filosóficas, especialmente aquelas epistemológicas, que a gente tem que discutir qual a natureza do conhecimento que a gente está tentando aplicar nessas áreas que a gente trabalha, assim. Isso afeta nossos métodos, nossas técnicas, mas vou tentar manter a discussão num nível mais prático para não também se perder um pouco as possibilidades, né? Então, beleza. Existe uma questão nas ciências mais básicas, e aí tem a ver com a discussão do vídeo passado sobre essas explicações mais elementares, né? Que a física explica tudo, ou talvez antes dela a teologia, né? Que quando você está em busca na ciência de identificar regularidades que você consegue observá-las a qualquer lugar, a qualquer tempo, em qualquer circunstância. A ideia de uma lei da física tem a ver com isso. A gente tem uma explicação do movimento, por exemplo, que é uma coisa que você vai observar independente da natureza do sistema que está em questão, independente do momento que você observa, das condições de observação. Aí, lógico, nós já temos aí uma mudança de perspectiva a partir da física newtoniana, para que veio depois. Mas a gente, bem ou mal, estuda a física newtoniana na escola porque ela é capaz de oferecer boas explicações e predições numa parte do tempo, né? E a gente vai pegando, usa aportes um pouco mais complexos para quando a física newtoniana para de dar respostas, mas vamos dizer assim que ela coexiste, né, com relatividade, com interpretação de Copenhague da física quântica, enfim, a gente tem essas questões que elas uma não excluiu a outra, elas estão aí, meio que em paralelo funcionando. Muito bem, essa ideia de lei, ela é uma ideia de lei que só se aplica a sistemas que eles são muito simples. Então a gente está falando de movimento, por exemplo, né? Estamos falando, sei lá, você tem leis que descrevem o comportamento de partículas e movimentos. Altamente idealizada a situação. Podemos falar sobre isso também. Nós temos outras questões sobre gases, sobre ondas, sobre calor, né? Então você tem uma série de fenômenos muito elementares que são explicados por leis. Quando alguém fala, por exemplo, que tem a lei de Miller, ou a lei de Fitts, ou a lei de Higgs, lá na psicologia, e tenta trazer para o UX, eles estão falando as mesmas coisas, quer dizer, eles estão reivindicando universalidade para aquela lei, como se ela fosse a mesma coisa a qualquer momento, a qualquer lugar, a qualquer tempo? Não estão. Por que não estão? Porque a psicologia, diferente da física, ela não é uma ciência geral, é uma ciência especial. Ela dá conta de alguns poucos sistemas de características muito específicas. Então você não pode esperar
que uma lei da psicologia explique a regularidade do universo com a mesma capacidade que uma lei da física explica, porque os fenômenos físicos são mais simples. A gente falou sobre isso no vídeo passado. Por sua simplicidade, os fenômenos físicos, de fato, você vai meio que ir combinando, né? Aninhando essas leis explicativas para tentar dar conta do universo. Mas a psicologia não é o universo. Ela dá conta de sistemas de características muito específicas, com capacidades muito específicas, e que as leis dizem respeito a algumas condições muito particulares em que os fenômenos são observados. Então, até aí, sem novidades, sem surpresas, sem nada de extraordinário para a gente levar em consideração. O que a gente tá observando no LinkedIn agora é justamente uma tentativa de forçar essa barra, de pegar leis de sistemas que são especiais e reivindicar para eles generalidade, dizendo o seguinte: você sabia, sei lá, que o número mágico, né, 7 mais ou menos 2 do George Miller, que vai dizer que nós temos como se fossem slots, né, da memória de trabalho, para você dar conta aí de processar entre 7 e pode ser 5 ou 9 itens, né, numa operação, e você pode recuperar aí todo um histórico da psicologia do século XX, de trabalhar com tarefas de memorização usando itens aleatórios, por exemplo. E aí tem um monte de outros estudos que falam que não é bem assim. Quem vai para um lado mais de explicação neurofisiológica vai dizer que a história é um pouco diferente. Quem é mais construtivista vai dizer que a natureza do item importa. Então essa ideia de se explicar essa capacidade de memorização utilizando itens aleatórios não faz muito sentido, porque o contexto e a natureza do item, a relação que a gente estabelece com o item, muda essa capacidade de memorização. Isso é óbvio. Mas as pessoas vão dizer que a interface que for construída exibindo 7 itens, ela está em conformidade com as capacidades de memorização dos seres humanos. E aí é que está o problema. Porque a lei de Miller não diz isso. A lei de Miller, ela está descrevendo uma coisa que nós chamamos de um efeito. Existe uma capacidade de memorização e que o efeito dessa capacidade, quer dizer, o exercício dessa capacidade tem como efeito essa percepção nossa de que o ser humano médio, e a gente está falando de agregados de sujeitos também, nós estamos falando de um sujeito estereotipado, idealizado, que tem lá a sua capacidade esperada em 7 mais ou menos 2 itens. Ele não está dizendo, com essa discussão, que você pode apostar que uma dada situação em que são apresentados mais ou menos 7 itens ali, 7 com esse desvio de 2 para mais ou para menos, você trabalhando com as melhores condições de experiência para o usuário. Não está escrito em lugar nenhum. Não é para isso que essas coisas funcionam. A mesma coisa, por exemplo, a lei de Fitts, que vai falar sobre o movimento, se o movimento é mais longo, você vai aterrissar no ponto com menos ou mais precisão. Então, se os movimentos forem mais curtos, você pode ter um movimento mais fino e tal. Você vai andar muito com o mouse na tela, por exemplo, você vai ter mais dificuldade de aterrissar no ponto com mais... Isso sim, de fato, está falando só de coisas que são do movimento, em comparação ao movimento fino com o movimento mais impreciso, né? Mais bruto, mais sem essa finesse ali, mas que você não pode dizer que a sua interface ela vai ter a experiência do usuário mais satisfatória, porque você coloca os movimentos que são menos frequentes mais longe e os movimentos que são mais frequentes mais próximos, ou como as coisas, por exemplo, tipo fechar fica no canto superior esquerdo ou direito, porque aí você vai mover muito o mouse e você vai demorar a chegar lá e tem que ser um botãozão. Sei lá, já vi explicações de todos os tipos. Essas questões, elas não são tão simples de serem resolvidas assim, porque, claro, nesse caso, está falando de movimento, mas você está trabalhando num nível de análise, e eu tenho falado sobre isso, né? Você está falando num nível de análise em que o uso da interface não se reduz ao movimento. Você não tem não é só o movimento da mão que explica a qualidade do uso daquela interface. Você tem ali, óbvio, como construir, diferente da questão do George Miller, né? Do que foi da memória. Você consegue fazer escolhas, por exemplo, que tem relação com esse movimento fino da mão, usando um dispositivo de entrada, tipo um teclado ou um mouse, né, e tal. Você deixar mais próximo dos dedos, as coisas que você usa mais afastado que você usa menos. Mas
tem uma questão aí que é muito mais descritiva. Nós estamos descrevendo o que um indivíduo naquela situação deveria, a gente espera que ele exiba, mas em momento algum essa descrição ela é uma explicação, muito menos uma predição. Você não está dizendo que se você usar a lei de Fitts ou a lei de Miller, ou sei lá, de Hick, de Riemann, sei lá, você está antevendo o que vai passar com a pessoa. Você está descrevendo que um sujeito ideal naquelas situações ali acaba manifestando, o que não quer dizer que você possa predizer aquela performance. Ela não pode não acontecer da forma que você está dizendo, muito menos você está explicando o que está acontecendo. Quer dizer, a diferença grande da história da lei no design, que eu falo que o design é terra sem lei, é porque os designers estão interessados no porquê as coisas são como são, e não só como as coisas são. A gente escreve, a gente está meio que relatando os observáveis, sabe? O cara não consegue memorizar mais que 7 itens ali, tá? Então faça uma cortininha de drop-down ali, que tem opções em blocos de no máximo 7, que abram para o lado, pode ter no máximo mais 7, assim vai e tal. Agora, a questão, isso eu já falei também num vídeo que eu comentei sobre o trabalho do Robert Cummings, é por que as coisas são como são. Isso para o designer é mais interessante. E esse porquê nos fornece a explicação que as leis, por sua especialidade, por sua especificidade no design, não dão conta de explicar. Claro, os efeitos, eles são um objeto a ser explicado no design e na psicologia, não há dúvida disso. Só que nós temos uma outra parte que é negligenciada com essa história, que são as capacidades. A gente se afastou como designer do entendimento sobre os modelos dos usuários. Já falei sobre isso também aqui, no vídeo que eu comento sobre teorias do usuário. Por que eu estou falando desses modelos? Faltam teorias muitas vezes, as pessoas falam, sei lá. Eu vou depois falar sobre os vieses, que é uma versão mais inofensiva desse problema. Mas quando você fala, por exemplo, que eu tenho uma lei de Miller, eu posso pensar, tá, mas qual que é o modelo de ser humano que você está colocando aqui? Que teoria você tem explicativa sobre como a cognição opera? Por que é importante isso? Por que faz diferença isso? É porque essa teoria que vai nos dizer, oferecer, postular algumas capacidades, ela sim tem esse papel preditivo. Ela sim nos permite fazer algumas deduções sobre o que pode estar acontecendo em razão da teoria que está se propondo a explicar a cognição que está em jogo ali. Então, quando você pega, por exemplo, uma situação do tipo os modelos dos anos 80, que eu já comentei aqui também, o de processamento da informação, eles são preditivos, eles têm uma possibilidade ali, claro que eles já foram questionados, atualizados e tudo mais, mas eles tinham esse papel de, dado uma determinada interação do indivíduo com o artefato, eles tinham, primeiro, uma dimensão explicativa, porque eles diziam por que as coisas funcionavam como funcionavam. E é bom dizer que nem sempre predição e explicação andam juntos na ciência. Há uma série de sistemas que nós conseguimos predizer como ele vai se comportar sem ter ideia de por que eles são como são. Sei lá, tipo tábua de maré, Durante muito tempo nós não entendíamos por que as marés funcionavam como funcionam e a gente tinha tábua de marés. Então assim, a predição de como a maré vai estar não está atrelada ou dependente da nossa compreensão de como ela funciona, as marés, sabe? Isso é uma questão. A outra é que muitas vezes a explicação ela não tem nenhum papel preditivo. Ela simplesmente explica o fenômeno e a gente não consegue fazer nenhum tipo de predição. Especialmente nos sistemas que são muito complexos e que você não tem, ou você não conhece todos os estados possíveis do sistema, ou você não conhece as condições iniciais, então ele pode evoluir de uma maneira muito imprevisível. Então explicação e predição não lado a lado, tá? Então isso é uma questão. Então, assim, quando a gente vai olhar para esses modelos que a gente abandonou um pouco, e aí hoje nós temos, por exemplo, o Standard Common Model, da cognição, que é um conjunto de propostas, vamos dizer assim, microteorias, que falam sobre a memória, sobre a percepção, sobre o raciocínio, que foram unificadas e elas aparecem no modelo para a cognição, que poderia oferecer predições, explicações das capacidades de memorizar, perceber, lembrar, aprender, etc. E esses modelos sim nos ajudariam a projetar com muito mais qualidade. As leis, na psicologia, por seu caráter estritamente situado, são muito mais interessantes para a gente poder descobrir coisas novas, mas a gente só está descrevendo o que está acontecendo sem explicar muito. Tem uma série de coisas curiosas que a gente poderia falar, por exemplo, mesmo na física,
Ninguém fica aí, por aí falando que uma equação da física explica por que as coisas como são. Não. Aquela equação que você tem, ela simplesmente se ajusta bem ou não a um conjunto de dados, mas ninguém vai dizer que os dados são como são, que você, sei lá, monitora o movimento de uma partícula, sei lá. Você não vai dizer que a partícula se move daquele jeito porque a equação que está associada à lei é da forma que é. Não, a equação ela se ajusta àqueles dados. Ela tem um bom ajuste ou um ajuste ruim. Mas ela não é uma explicação, ela simplesmente tem esse ajuste. Aqui na psicologia e na importação que o UX faz das leis da psicologia é um pouco pior, porque na física, por exemplo, ou mesmo na psicofísica, na psicologia, que é essa área que vai dar mais ênfase, né, a essas formalizações mais matemáticas, essa axiomatização, vamos dizer assim, desses fenômenos, você tem pelo menos uma construção matemática da história. A maioria desses influenciadores de LinkedIn que falam sobre as leis na psicologia usam as encarnações verbais dessas leis. São absolutamente frouxas, são muito flexíveis. Você pode inclusive falar coisa com uma certa imprecisão que a lei original não tinha. Então, assim, o contexto de produção também daquela lei, né? Se você fosse olhar como que de fato o George Miller investigou essa coisa do número mágico 7 mais ou menos 2, você vai perceber que ela tem um contexto muito específico, com um tipo de abordagem experimental muito específica, a natureza do item específica, então você perde isso de vista. Quando você vai trabalhar uma transposição tão forte, né, de um contexto para o outro, ou quando a lei tá disposta em termos matemáticos e você começa a trabalhar em termos verbais, você também perde esse detalhamento. Tá? Então, assim, foco nas capacidades. As capacidades têm muito mais potencial para nos ajudar a entender as pessoas e por que elas se comportam da forma como se comportam, do que as leis ou os efeitos. Né? Os vieses, como eu estava comentando, é um caso mais ingênuo, porque é o seguinte, os vieses também, você dizer que tem um viés, sei lá, de seleção, você não está explicando por que aquele viés está ali. Você percebe que ele existe, você coloca as pessoas em situações experimentais que elas manifestam esse viés, inclusive tem uma discussão gigantesca na própria psicologia, né? De que os testes e as provas que são colocadas às pessoas, elas não são naturais, falta o que a gente fala de validade ecológica. As pessoas não experimentam aqueles viéses no dia a dia delas. Aquelas situações não aparecem no dia a dia porque não é natural que você encontre aquilo. Ninguém passa por uma decisão aquele tipo de teste. Tem uma questão interessante ali, é meio capcioso, né? Ninguém passa por aquilo na vida real. Então as pessoas não têm costume de lidar com aquele tipo de situação e se portam mal. Tem uma discussão enorme sobre isso também, que tiver curiosidade. Agora, a parte importante é que a economia comportamental, que quem lançou essas coisas dos viés ao estrelato, assim, gente, ela não tem o menor interesse em explicar por que as pessoas têm os viés. Ela está preocupada das implicações dos viés nas escolhas econômicas, dos agentes econômicos. Então é muito diferente do que acontece na psicologia e no UX. Eu estou interessado em, de fato, projetar uma interface que ela tenha uma adequação ergonômica. E a ergonomia, ela tem a pessoa no centro. Eu estou interessado nos aspectos físicos, cognitivos, organizacionais que afetam o trabalho, e eu preciso entender o porquê das coisas. Não adianta descrever que a pessoa tem fadiga no local de trabalho. A fadiga é um efeito de uma cadeira ruim. Eu descrevi a fadiga. Mas por que ela tem fadiga? Eu tô preocupado com a fadiga. Tem sobrecarga cognitiva. Muito bem, mas sobrecarga cognitiva é um efeito da construção equivocada da interface. Ela está exigindo que a pessoa se sobrecarregue. Qual é a origem da sobrecarga? Por que sobrecarregada? Essa resposta é muito mais importante. Então, se vocês ficarem na dúvida se o que eu estou falando aqui faz sentido ou não, basta deslocar a ênfase do problema para os porquês. Por que ocorre sobrecarga cognitiva? Por que ocorre fadiga? Por que ocorre lag dort? Se você descrever que há lag dort no sistema, você não explicou nada. E tampouco você descrever que acontece te ajuda a predizer quando acontece. Então tem uma questão ali de deslocamento da ênfase, tá? Isso é uma história. Finalmente, para a gente não falar que isso é tudo em vão, lógico que a descrição, né, e a compilação de efeitos ou de resultados que são recorrentes numa dada experiência ajuda os projetistas, lógico. Se você percebe que todo mundo tem problema usando um tipo de interação que ela é confusa, meu exemplo favorito é Lightbox, né? Que é uma coisa que eu chamo de autoritária.
O que é o Lightbox? É aquelas interfaces que você toca numa foto, ela escurece o fundo e amplia a imagem, certo? Isso é o Lightbox. É autoritário, porque eu cancelo todas as possibilidades de interação do usuário e obrigo ele a uma coisa de cada vez. A ideia original era boa para uma galeria de fotos, mas usa Lightbox para tudo. Então é uma coisa autoritária. A gente saber que autoritária não é um padrão, é autoritária, não é um padrão legal, ajuda as pessoas a não usarem isso de novo. Mas eu não consigo explicar os prós e contras daquilo em termos cognitivos. E a gente deveria, estamos falando de experiência do usuário, né, procurar explicações que deem conta de, assumindo certas capacidades que o usuário tem naquela tarefa, por que Lightbox é uma escolha ruim, né? E eu acho que é por aí que a história vai, beleza? Então assim, não há problemas intrínsecos no uso de leis, é só lembrar que elas são questões que são situadas, que elas foram produzidas em um contexto específico, que elas não têm a generalidade das leis da física, e daí a gente tem que abrir mão dessa universalidade que estão reivindicando para as leis da UX. Não tem. Eu sei que tem um livro que é best-seller, eu não estou nem aí, porque se vocês forem na psicologia ler, vocês vão ver que lá na psicologia isso não está resolvido dessa maneira. Então, tem uma coisa da tradução, já falei também que tem algumas pessoas que traduzem muito bem da psicologia para o design, o Norman é um, mas esse camarada aí desse livro é um outro também, tem outros livros no Brasil sobre vieses também, que são interessantes e tal, mas né, tem esse problema da generalidade versus especificidade, que é questão própria da psicologia. E eu realmente acredito que a gente gasta muita energia tentando postular leis universais para justificar nossas escolhas de interface, enquanto as discussões das capacidades dos modelos de usuário seriam muito mais ricas, que nos ajudariam a entender que parte daquilo que os usuários fazem está explicada pelas suas condições, né, cognitivas, suas capacidades de fato, né? Então acho que é por aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre as métricas. Então, assumindo que as leis elas não têm essa generalidade como na física, isso para o UX, né? E que você tem possibilidades, vamos dizer assim, alternativas de trabalhar com capacidades, como é que fica o problema da medida? Como é que você mede essas coisas? E a medida no UX, aí, gente, é uma doideira, porque tem umas coisas do tipo métricas psicológicas aparecendo no LinkedIn, que é como se fosse um encadeamento, né? Uma sobreposição, uma combinação intensiva dessas coisas todas. Por um lado, eu acredito que tem leis que são universais quando elas não são. Depois eu assumo que eu consigo projetar com base nessas leis e garantir um determinado resultado, e eu não consigo. E eu ainda meço que eu consegui esse resultado. Beleza? Vitória 30 graus, tá tranquilinho aqui hoje, um tempo mais ou menos nublado. A gente se fala no próximo vídeo. Protetor solar, cinto de segurança, proteja os pedestres. Valeu!